Damian Wayne é a quinta pessoa a oficialmente ocupar o cargo de Robin, que é o sidekick do Batman. Só que mais do que sidekick, ele é simplesmente o filho do homem. E isso ajuda a explicar porque que ele é o Robin mais casca-grossa de todos. Você duvida? Então vem comigo que hoje eu vou te mostrar alguns dos feitos desse cara, que é filho do Batman e neto do Ra's al Ghul. Vamos lá. Hey, Nerd Trans, Peter aqui! O Ra's al Ghul, você sabe, você conhece, é um dos maiores inimigos do Batman, imortal, criador da temida Liga das Sombras, não é? E ele tem uma filha, Talia al Ghul, com quem o Bruce Wayne... Bruce Wayne já se envolveu, né? Foi desse envolvimento aí que nasceu uma criança, um bebezinho tchutchuzinho, né? Só que essa criança nasceu com a Talia passando a perna no Bruce e se aproveitando do DNA dele para criar um soldado perfeito. Por assim dizer, né? Um soldado perfeito. Por anos, o morcegão nem sonhou que existia um morceguinho por aí. Ele não sabia o que ele aprontou, ele foi Mr. Catra também. O Damian, ele foi criado com mão de ferro pela Talia, treinado desde muito jovem pela Liga das Sombras para ser um assassino profissional. E pode acreditar que ele é. Mas num determinado momento, o moleque bateu a porta da mansão Wayne e o Cavaleiro das Trevas não teve outra opção além de botar ele pra dentro e colocar ele pra trabalhar junto nas ruas de Gotham. Papai, imagina bater a tua porta falando, papi, né? Você vai fazer o quê? Ou seja, além de filho do Batman, o Damian Wayne é neto do Ra's al Ghul e um assassino de primeira classe treinado pela Liga das Sombras. É o filé dos maiores assassinos que existem na DC. Ou seja, já dá pra imaginar que ele e o Batman não concordam em praticamente nada na forma de agir, na abordagem, apesar de se respeitarem bastante. Agora, o que o morcegão não pode negar é que o Damian já fez coisas incríveis e eu separei algumas delas aqui pra mostrar pra vocês. Saca só. Salvou o Tim Drake. Bom, ponto importante sobre o Damian é a relação dele com os Robins anteriores. Ele teve a oportunidade de lutar ao lado do Tim Drake e do Dick Grayson, e também contra o Jason Todd como Capuz Vermelho. E foi numa dessa aí que ele conseguiu salvar a vida do Tim Drake numa cena espetacular na Batcaverna que o Capuz Vermelho tinha montado. E o mais impressionante, ele fez isso depois de ser atingido por um tiro do Jason Todd. Mas para alguém treinado pela Liga das Sombras, um tiro? Isso não significa muita coisa, né? E por mais que as filosofias dele e do Tim Drake sejam bem diferentes, o time teve que admitir que o Damian mandou bem demais nessa. Exterminador. A maior rivalidade do Robin, Damian Wayne, é contra um dos vilões do Batman mais casca-grossa, mais perigosos em combate, Slade Wilson, ou Exterminador, Deathstroke. Na verdade, a história é complexa, tem muita coisa pra trás, né? Muita gente, inclusive, acreditou por muito tempo que o Slade era o verdadeiro pai do Damian. Foi desmentido. Ainda bem, né? Porque senão o Batman vai ficar bolado. O que rolou, galera, foi que o Exterminador, ele conseguiu por um tempo manipular os eventos e colocar o Damian contra o Batman. E desde que isso não deu certo, os dois se odeiam mutuamente. A gente não pode esquecer que o Damian ainda é um adolescente, é um jovem. Ele faz parte de equipes como os Super Filhos, junto com o Jonathan Kent e os Jovens Titãs, equipes jovens. E ainda assim o cara consegue sustentar uma rivalidade épica com o Exterminador, um cara mais velho, ou seja, eu não é casca grossa demais. Gotham. Salvar Gotham é o trabalho do Batman, nunca do Robin. Mas esse definitivamente não é um Robin qualquer, tô falando pra vocês, por isso que eu fiz um vídeo. Apesar de estar numa relação complicada com o pai, o Damian enfrenta o vilão Arquiteto, que tá colocando bombas em pontos importantes da cidade. Apesar da corrida contra o tempo, o Damian tem cabeça suficiente para frustrar os planos do Arquiteto de salvar a cidade, mesmo ainda tão jovem. Vale lembrar que o próprio Batman já sofreu muito com um plano parecido lá na HQ O Cavaleiro das Trevas, quando o Coringa e o Bane fazem a mesma coisa na cidade. Liga das Sombras. O Damian Wayne é cria da Liga das Sombras, que é a organização comandada pelo avô dele, o Ra's al Ghul, e também pela mãe, pela Talia al Ghul, ou seja, a Liga das Sombras é praticamente o legado dele. E um dia a Liga conseguiu uma vitória bem grande, simplesmente sequestrando o Batman. E aí ele, sabendo disso, o Robin vai ao resgate e, para espanto geral, ele basicamente dizima a Liga das Sombras inteira, sozinho, salvando o morcegão. O problema é que a relação dos dois estava ruim nessa época e o Batman não agradeceu esse esforço todo. Pelo contrário, mandou o Damian de volta pra mãe. Mesmo assim, nem mesmo o próprio Batman pode dizer nessa situação que venceu a Liga da Sombra sozinho. Não dá, né? Mas o filho dele, Damian Wayne, pode. Kalibak. Kalibak, ou Cruel. Parece nome de Viking, né? Mas não é. É um dos filhos do Darkseid, né? Sendo, portanto, um dos novos deuses.
Ele é conhecido não por ser muito inteligente, mas ele é uma montanha de músculos, com certeza. Ele é o Hulk de Apocalipse. E o Superman em pessoa já travou batalhas, porra, assim, tipo, casca grossa demais contra ele. Só que o Damian Wayne já conseguiu nocautear esse cara daí, galera. Como é que pode? Superman, porra, tretando com ele, vai lá o Damian Wayne e nocauteia o bichão. E nocauteou ele só com um só soco, estilo Saitama. Foi uma daquelas cenas que o Batman ficou assim, what the fuck? Como é que pode? Ficou com cara de bobo. Como é que pode, cara? Um cara desse ser nocauteado por um meio que é treta. E, porra, cai o bicho. Tudo bem, ok, esqueci de alguns detalhes. Era um Damian Wayne meio alterado, né? Ele tinha acabado de ser ressuscitado e tinha superpoderes parecidos com os do Superman. Então faz sentido. Mas mesmo assim, o Kalibak é um dos seres mais poderosos de todo o universo DC em termos de força bruta. Treta com o Superman, espanca o Superman. Não dá pra derrotar um cara desse só na mão, mas o Damian conseguiu, né? Fazer o quê? Salvou o Batman. Pois é, né? Falei pra vocês, esse episódio aí da Liga das Sombras não foi o único que o trazer essa bate-bunda aí do Batman foi salvo pelo Damian Wayne. Não, teve mais. Isso também rolou naquele universo dos games Injustice. Conhece? Lógico, conhece. Pô, eu sou fera nisso, hein? Nesse universo, né, o mundo é dominado por um Superman tirano, autoritário, meio que Homelander, sabe? Ele comanda a maioria dos heróis, com o Batman sendo um dos poucos líderes da resistência. Tipo, o Batman é totalmente contra o Superman. Aliás, o Batman no universo de Injustice seria o principal herói, né? O principal realmente herói verdadeiro. Então, nesse mundo, o Batman chega a ser capturado e o Superman tenta corromper a mente dele usando a tecnologia do vilão Brainiac. E quem vai atrás dele, galera, é o Damian Wayne, que enfrenta no caminho tipo um verdadeiro exército de heróis da DC corrompidos, apoiando esse regime totalitário de terror do Superman. E ele vai derrotando todos, um por um, galera, passando o cerol. Vai passando o cerol em cima de todo um, até colocar o fim naquela sessão de tortura com o morcegão. Sacanagem, né? Superman, robôs. E falando em bater de frente com o Superman da Terra 16, o Damian Wayne dá o maior exemplo do porquê ele é o Robin mais casca grossa. Bem, nesse mundo, galera, simplesmente não existe crime na Terra, porque o mundo todo é supervisionado por robôs Superman que possuem o mesmo poder do Superman original. Olha isso, vários robozinhos lá de Super... Opa! Eu vi, hein? Aí dizima, né? Os heróis estão aposentados nesse universo, nessa Terra, há anos já. Até que, de repente, a Lexis Luthor, filha do Lex Luthor e namorada do Damian Wayne, resolve tomar o controle dos robôs e usar eles para destruir o mundo. Coisa pouca, né? Destruir a mundo, dominar a munda. Muitos heróis são mortos nesse processo, mas o Damian simplesmente dá um jeito de derrotar esses planos, vence os robôs e é um dos poucos sobreviventes. O cara realmente é casca grossa pra caramba. Não tem jeito, é um molequinho casca grossa. Mas me diz uma coisa, na sua opinião, qual foi o herói mirim ou heroína mirim que mais te passou a imersão, sabe? Que você realmente acreditou. Pô, esse aqui ou essa aqui consegue. Posso dar minha opinião pra vocês? A minha. Hit Girl. Cara, quando eu vi a Hit Girl, eu falei, pô, essa daí dá porrada mesmo. Não teve, ali foi realmente, sabe? A gente via ela passando o cerol em todo mundo sapecando, mostrando violência. Não era aquela coisinha tipo a tia, né, do Arqueiro, do filme do Arqueiro Verde. Aquilo não me passava veracidade nenhuma. Mas a Hit Girl, sim. Mais do que qualquer outro herói mirim até hoje. E na opinião de vocês, quem? Quem que passou muito essa coisa, mas tem que ser herói mirim? Já pensou um Damian Wayne desse no cinema, mas bem representado, passando essa veracidade pra gente? Que a gente realmente acredite que aquele personagem é real? Pô, é bom demais, porque é difícil pegar um atorzinho e você acreditar que aquilo pode ser verdade. Mas é possível. Conseguiram com a Hit Girl, pelo menos pra mim. Então eu acho que é bem possível. Obrigado, galera. Não esquece, toca aqui agora, se inscreve no canal, comentar assuntos nerdísticos nesse portal Multiverso Nerdístico. É bom demais, a gente fala sobre super-heróis, quadrinhos, cinema, animes, desenho animado, séries, isso é bom demais. Então você tem que estar aqui com o sininho ativado pra você não ficar por fora dessa fandom, que é a fandom que mais cresce. Obrigado de coração, até a próxima, galera.